E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo do Espaço da Bola falando do futebol brasileiro, né? A volta das principais competições nacionais vão acontecer nessa semana após a parada para a Copa América. Os times brasileiros já voltam a campo hoje pela Copa do Brasil. A Série B já voltou na segunda-feira e na terça-feira. O segmento da rodada da Série B vai ser a partir de sexta e a Série A volta já no sábado. Então vamos falar um pouquinho aqui do que eu achei até aqui das equipes brasileiras e vamos fazer uma projeção aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos focar aqui nas equipes da Série A, até porque vamos fazer aqui o Power Ranking. Como muita gente já conhece, o Power Ranking é uma ferramenta que eu desenvolvi aqui no Espaço da Bola para falar um pouquinho das melhores equipes que eu tô achando, nesse caso, do Campeonato Nacional. Quais são as melhores equipes, quais são os times que estão jogando o melhor futebol no Brasil até hoje. E aí esse Power Ranking envolve o quê? Envolve a campanha, envolve competência, consistência da equipe e também uma avaliação individual minha sobre a qualidade de jogo de cada equipe. Então é uma opinião minha sobre o que as equipes estão jogando até aqui e vamos começar a partir de agora falando um pouco do que eu acho das 5 melhores equipes até aqui no Brasil até hoje. Lembrando para você que lá no nosso Instagram, @Espaço da Bola, eu tô sempre falando também, levando alguns trechinhos aqui do canal lá para o nosso Instagram, postando imagens de um modo geral, postando jogos, opinião também lá no nosso Instagram, então não perde, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, beleza? O link tá aqui nos comentários e na descrição do vídeo, então segue a gente lá. Para começar aqui o Power Ranking, vamos falar logo do Palmeiras, a melhor equipe na minha opinião. O elenco mais recheado, sem sombra de dúvidas, do Brasil. E a equipe do Palmeiras também é uma equipe que de 9 jogos venceu 8. Só empatou com o CSA aqui em Maceió, também porque mandou um time B praticamente para jogar aqui, mas mesmo assim foi dominante na partida. O CSA encontrou um gol contra o Palmeiras, mas a verdade é que o domínio, a superioridade do jogo foi todo do Palmeiras aqui em Maceió. Foi um bom resultado para o CSA, aquele empate, mas teve também uma superioridade do Palmeiras. Então assim, era difícil também fugir do Palmeiras ficar no primeiro lugar. Em segundo aqui, na minha opinião, eu acho o Flamengo a equipe que tem um desempenho em campo melhor, né? Em segundo colocado, só perde para o Palmeiras. O Flamengo tem um ataque muito bom, muito forte. Tem o Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro jogando muita bola, o Diego, que sempre quando entra também joga bem, o Coelá, que tá comendo a bola também, né? Além de que alguns reforços aí que o Flamengo tá trazendo, o Jorge Jesus também pode dar uma cara melhor para a equipe. Acontece que o Flamengo só não tá em primeiro porque é uma equipe que apresenta muita inconsistência. Alguns jogos o Flamengo não consegue encaixar o seu próprio jogo, não consegue jogar bem, encontra dificuldades. E o Flamengo tá até numa posição bem abaixo aí do Palmeiras, né? Tá 8 pontos atrás do Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro. Então por essa inconsistência fica aqui em segundo lugar. Em terceiro já coloco a equipe do Santos, que ganha do Flamengo até no quesito consistência, mas perde, eu acho, na qualidade, no futebol vistoso. Quando o Flamengo encaixa o jeito de jogar na partida, é praticamente imbatível. E o Santos é uma equipe que consegue ser mais consistente, consegue jogar bem com mais frequência, mas pela qualidade de jogo acaba perdendo aí para o Flamengo. Então, na minha opinião, o Santos é uma equipe que fica bem colocada aí no Power Ranking. Tanto também pela posição no Campeonato Brasileiro. Em 9 jogos, fez 20 pontos, está em segundo colocado. Fez uma boa fase de grupos também na fase de classificação do Campeonato Paulista. Isso mostra também a consistência da equipe, né? Bem posicionada tanto na fase de grupo do Paulista, como também do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Mas também foi eliminado no Campeonato Paulista, foi eliminado recentemente também na Copa do Brasil, então acaba não ficando melhor colocado aí também por causa disso, do nível de jogo. E foi eliminado pelo Atlético Mineiro, que fica aqui em quarto colocado, só não passa também do Santos, porque o Atlético é uma equipe bem inconsistente também. Fez um início de campeonato mineiro muito ruim, foi eliminado na Libertadores, mas na Copa do Brasil conseguiu avançar, vai enfrentar inclusive o Cruzeiro, seu maior rival, e no Campeonato Brasileiro vem em uma boa posição, está na quinta colocação, com 16 pontos. E aí, pelo nível de futebol também apresentado em algumas rodadas atrás aí do Campeonato Brasileiro, vem numa boa forma, apesar de ter perdido inclusive para o Santos, que o Atlético eliminou na Copa do Brasil, e empatou em casa com o São Paulo. O Atlético vem de uma boa sequência.
se classificando tanto na Copa Sul-Americana como na Copa do Brasil e vem apresentando um bom futebol, né? Tá uma posição atrás do Internacional, que vem aqui na 5ª colocação do Power Ranking, que só não tá melhor colocado porque a equipe do Internacional joga bem em casa. Tem 5 jogos em casa e 5 vitórias, mas fora de casa vem apenas com 1 ponto conquistado em 4 jogos, ou seja, não tem vitórias ainda fora de casa. Então, por isso, ficou em 5º colocado aí no ranking internacional. Esse é o Power Ranking, a imagem bonitinha tá lá no Espaço da Bola no Instagram. Segue a gente lá, não deixa de seguir, hein? O link tá aqui embaixo, como eu já falei. Segue a gente lá e acompanha aí sempre quando tiver atualização do Power Ranking lá no nosso Instagram. Então vamos lá na sequência falar de outras equipes do Campeonato Brasileiro. Essas equipes aqui são as 5 melhores colocadas do Brasileirão. E vamos falar aqui da sequência agora. Em 6º colocado vem o Goiás com 15 pontos. O Goiás tem até um jogo a menos. Se vencer o Corinthians, que é o jogo que falta, estaria até em 3º colocado, né? Mas a equipe vem aí com um jogo a menos, está em 6º agora. E a equipe do Goiás vem realmente fazendo bons jogos. Vem empatado em pontos com o Botafogo, que é uma equipe que está dando a volta por cima nesse Campeonato Brasileiro. Fez um início de ano pavoroso, desastroso. Assustava os seus torcedores para esse Campeonato Brasileiro, né? Muita gente com medo de ficar lá brigando pelas últimas posições, mas teve uma arrancada importantíssima nesse início, tanto como o Goiás, né? 15 pontos aí em menos de 10 rodadas é muito bom. Já atingiu 1/3 da meta ali dos 45 pontos para não cair, né? E são equipes que vêm surpreendendo aí pela pontuação que conseguiram. O Bahia também tem uma boa pontuação, tem 14 pontos. É a equipe nordestina que vem apresentando o melhor futebol e a melhor campanha também aqui em pontos, né? O Bahia nem sequer se classificou na Copa do Nordeste para a fase de mata-mata, mas mostra um futebol muito bom. Eliminou o São Paulo na Copa do Brasil e tá aqui agora também numa boa posição no Campeonato Brasileiro. Se eu falei de São Paulo, é quem vem logo atrás do Bahia. Uma equipe que não consegue se acertar, a equipe do São Paulo há muito tempo, né? Realmente não consegue fazer boas campanhas, faz um ano bem, depois faz um ano muito abaixo. E esse ano aí também o São Paulo tem alguns jogadores que não estão rendendo tão bem assim, está investindo, mas o time ainda não se acertou. O Corinthians vem abaixo com 12 pontos, só que tem um jogo a menos, né? A equipe do Corinthians, uma equipe que é sempre bem consistente. O Fábio Carille ainda não conseguiu encontrar a equipe, eu gosto muito do Fábio Carille, mas esse ano não está sendo um dos melhores para ele. Tanto quanto o do Renato Gaúcho. O Grêmio está em 11º colocado, já abre aí a segunda parte da tabela, tem 11 pontos, né? Até há pouco tempo estava na zona do rebaixamento a equipe do Grêmio. Mas o Renato Gaúcho falava, a qualquer momento o Grêmio vai embalar. E pelo visto embalou, né? Conseguiu algumas vitórias aí, saiu da zona da confusão. Tá brigando aí também para subir cada vez mais, né? E vamos ver se essa parada faz bem para a equipe do Grêmio. O Atlético Paranaense está em 12º colocado, com 10 pontos. O Atlético Paranaense, na verdade, é um furacão dentro de casa, mas fora de casa é um ventinho, né? Dos 10 pontos, ele conquistou 9 em casa. Tem 3 vitórias e 1 derrota. E fora de casa, o Atlético Paranaense tem apenas 1 ponto conquistado em 5 jogos, né? Apenas um empate a equipe do Atlético. Então, quando sai dos seus domínios, realmente tem muita dificuldade. Eu acho que também pela adaptação ao gramado sintético da Arena da Baixada. Isso pode influenciar muito também a equipe do Atlético Paranaense. O Ceará vem empatado em pontos com Fortaleza, né? A dupla cearense aí. O Ceará, então, vem fazendo uma campanha aí já fora da zona do rebaixamento, né? Um alívio também para a equipe do Ceará, para a equipe do Fortaleza também. E a equipe do Fortaleza, na minha opinião, vem até mostrando um futebol melhor que o Ceará. Acontece que o Fortaleza, o Rogério Ceni, tenta jogar pra frente contra todo mundo, inclusive com adversários mais qualificados. E em alguns momentos você precisa se precaver um pouco mais. O Rogério sempre tá nem aí, bota o time pra frente mesmo, escala uma equipe ofensiva que busca o jogo e algumas vezes você deixa pontos escaparem por causa disso. Então o Fortaleza às vezes deve se precaver um pouco mais, buscar um jogo mais fechadinho, um jogo mais recuado, tentando segurar mais o resultado para conseguir pontos importantes. Jogando para frente contra equipes mais qualificadas, você se abre muito e dá espaço para as equipes jogarem também. Isso daí pode prejudicar o jogo do Fortaleza. Mas também é uma equipe que faz jogos bem abertos, jogos bem emocionantes, jogos bem dinâmicos. É bom de ver o time do Fortaleza jogar. O Vasco aí, né, ufa, nos 7 primeiros jogos tinha apenas 3 pontos.
estaria em último se não tivesse conseguido 2 vitórias seguidas agora. Tá até fora da zona do rebaixamento, ultrapassou inclusive o Fluminense, que é um dos rivais aí, né, estaduais do Vasco. E o Vanderlei parece que tá conseguindo aí tirar o leite de pedra dessa equipe do Vasco. Já que eu falei do Fluminense também, é a equipe que vem logo fora da zona do rebaixamento, tem 8 pontos. E o Fernando Diniz tenta também um jogo bem dinâmico com a equipe do Fluminense. A falta de qualidade técnica atrapalha um pouquinho realmente, mas o Fluminense é uma equipe que tenta jogar de igual para igual sempre. E isso pode ser um diferencial tanto para o bem quanto para o mal, como eu falei. Mesma coisa serve para a equipe do Fortaleza, também serve para a equipe do Fluminense. E o extracampo também agora, atraso de salário, pode atrapalhar muito a equipe. Inclusive também a equipe do Fluminense teve um problema com o Pedro, que o Flamengo foi atrás lá para contratar o Pedro. Aí o Fluminense fez o quê? Pagou apenas o salário do Pedro para garantir que ele ficasse, né? Os outros caras ficaram com salários atrasados ainda. E o que acontece? Isso pode causar um racha no elenco. Muitos caras do Fluminense, inclusive, querem sair. Luciano, Everaldo, até o goleiro do Fluminense, o Rodolfo, agora foi pego no doping, que atrapalha também, né, a equipe do Fluminense, queira ou não. Mas vamos seguir aqui. Dentro da zona do rebaixamento a gente tem a Chapecoense, que é uma equipe que é bem simpática, né? Todo mundo gosta da Chapecoense. Ninguém torce contra a Chapecoense, pelo que envolve também a equipe catarinense. Mas é uma equipe que esse ano, pelo visto, tá apresentando um futebol mais abaixo do que vinha apresentando nos anos anteriores. E vai ser bem complicado para a equipe da Chape. A equipe do Cruzeiro, apesar de apresentar um ótimo futebol no começo do ano, vem com uma defesa muito ruim, né? Inclusive era um dos pontos positivos do Cruzeiro, é a pior defesa do campeonato, a defesa do Cruzeiro nesse ano. Muito mal realmente, e eu acho que até o extracampo, a polêmica com a diretoria do Cruzeiro está afetando alguma coisa dentro do campo, né? Os caras não estão conseguindo blindar o elenco, isso está atrapalhando demais a equipe do Cruzeiro, que está uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. E aí, por último, vem o CSA e o Avaí, né? O CSA tem 6 pontos, apenas uma vitória contra o Goiás, aqui em Maceió. Tem o pior ataque da competição, tem uma das piores defesas, então tá muito mal a equipe do CSA. Algumas mudanças, alguns reforços chegaram nessa parada para a Copa América, mudou de treinador também. O Argel deve chegar aí para tentar tirar leite de pedra aí da equipe do CSA, mas é uma campanha que preocupa realmente a torcida, principalmente pelo desempenho da equipe. E por último aí o Avaí, uma equipe que tem 4 pontos, 4 empates, não tá conseguindo jogar bem a equipe do Avaí, tá preocupando também a sua torcida, né? Não tem os piores números da competição, mas o time do Avaí tem um dos piores realmente e não conseguiu nenhuma vitória, o que é preocupante. Então é isso aí, galera. Vamos encerrar aqui esse vídeo falando das equipes brasileiras. Na sequência aí os vídeos não vão ser tão grandes assim falando de todas as equipes, mas a gente vai estar sempre atualizando aqui o Power Ranking. Então se liga aqui no nosso canal e se liga também lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que vamos estar sempre falando de futebol brasileiro também, beleza? Valeu, galera, um abraço, até mais, até o próximo vídeo e vamos acompanhar aí o futebol brasileiro, beleza? Valeu, galera, um abraço!